No clipe anterior, falamos deste circuito, que é um circuito ressonante série, ou RLC série. A indutância, a capacidade, ou seja, o capacitor, a resistência e o gerador, fornecendo uma tensão com uma determinada frequência. A R aqui, novamente, representa a resistência intrínseca do fio que enrola a bobina, no caso do indutor, e XL, falamos que XL é dada em ohms, XC também dado em ohms. Dissemos também que XL, a expressão para determinar a reatância indutiva do indutor, XL, é dada como 2πfL, e XC, a reatância capacitiva do capacitor, 1 sobre 2πfC. XL é dada em ohms, por quê? Porque XL é uma oposição oferecida à passagem da corrente da mesma maneira que XC e da mesma maneira que uma resistência R que nós temos no circuito ressonante também. Dissemos que F, a frequência da tensão fornecida pelo gerador, é dada em hertz. L é dada em henries. L, já sabemos, é a qualidade que tem um indutor de induzir, o campo magnético que ele induz. Capacidade, a capacidade do capacitor, é dada em farads. Então, L é dada em henries, C é dado em farads, ou dada em farads. Se colocarmos aqui, apenas para ilustrar e para que você entenda melhor, se dermos valores para a expressão que temos aqui e valores para a expressão que temos aqui, você vai entender melhor essas expressões, e no caso da XL e da XC. Supondo que temos uma frequência fornecida pelo gerador igual a 1000 kHz, e imaginando uma L indutância de 10 microhenries, por exemplo, e uma capacidade C de 10 picofarad, podemos colocar esses valores aqui e dar uma ilustração. Aí vamos ter XL igual a 6,28 vezes, o que é 6,28? 6,28 é uma constante, 2 vezes π, que nós temos na expressão aqui em cima e aqui embaixo. 6,28 vezes a indutância, ou primeiro vezes a frequência, então 1000 kHz, 1000 kHz fica 1000 vezes 10 elevado à terceira, que é igual XL igual a 6,28 vezes a frequência, que é 1000 vezes 10 a terceira, vezes a indutância L, dada aqui como 10 microhenries. 10 vezes 10 a menos 6. Atente para estes valores. Olha, 6,28, o que é 6,28? É 6,28. 2 vezes o π. 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 1000, 1000 que é a frequência. 1000 vezes 10 a terceira. Por quê? Porque é 1000 kHz. Vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6.
O que é esse menos 6? Microhenries. Utiliza-se esse modo de expressar valores em eletrônica, por quê? Porque nós trabalhamos geralmente com valores muito pequenos, por exemplo, no caso da indutância, no caso da capacidade, muitas vezes, e aí facilita bastante trabalharmos com potência de 10 ou notação científica, conforme eu estou mostrando aqui. Utilizando uma calculadora, que facilita bastante o nosso cálculo, nós vamos ter uma calculadora como esta aqui, uma calculadora científica ou semi-científica. Nós vamos ter 6,28 vezes 1000 elevado à terceira vezes 10 elevado menos 6. Observe aqui na calculadora o valor que tivemos como resultado. 62,8 ohms. Essa é a reatância indutiva do indutor. 62,8 ohms. Essa é a resistência ou oposição oferecida à passagem da corrente alternada por XL. Calculando uma XC, que colocamos aqui como um C de 10 picofarad, vamos ter XC igual a 1 sobre 6,28 vezes, novamente a mesma frequência, 1000 vezes 10 a terceira, vezes 10 picofarad, fica 10 vezes 10 a menos 12 farads. Observe esses valores aí. Então, XC igual a 1 sobre 2π, F, a frequência, 1000 kHz, vezes 10 a menos 12, que seria farads, seria a capacidade do capacitor. Utilizando novamente uma calculadora, nós vamos ter 6,28 vezes 1000 elevado vezes 10 elevado à terceira potência vezes 10, novamente o expoente, menos 12. Isso aqui dá embaixo este valor. Observe. Agora, fazendo-se o recíproco desse valor, que seria 1 sobre esse valor, nós vamos ter quanto deu aqui. Observe. 15.923,5 aproximadamente ohms, ou seja, aproximadamente 16 quilo-ohms aproximadamente.
Observe, aproximando o valor para 16 km, temos xc igual a 1 sobre 2π fc, 1 sobre 2π vezes 1000 kHz, vezes 12 picofarad, deu aproximadamente 16 kΩ, como vemos aqui. Observe, XL ficou pequenininha, 62,8 ohms, e enquanto que XC, 16 kΩ. Eu vou colocar estes valores aqui de lado para facilitar a nossa demonstração, para podermos calcular o valor da Z, que seria a impedância oferecida à passagem da corrente. Então, no caso, XL igual a 6 ou 62,8 ohms, XC igual a aproximadamente 16 kΩ. E agora vamos calcular a Z. Z, como sabemos, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Esta é a expressão para Z, a impedância que vai ser oferecida quando temos uma R, uma XL e uma XC. No nosso caso aqui, não colocamos o valor da R. Então vamos supor um valor para R igual a 10 ohms. A R é sempre baixa, porque é apenas a resistência oferecida pelo fio, pelo enrolamento de fio que compõe a indutância R. Se colocarmos os valores que temos ali para XL, R e XC, vamos ter Z igual a 10 raiz mais XL 62,8 ohms menos 16 kΩ. Atente para este detalhe. Olha, é menos 6,28, 62, quero dizer, desculpa, 62,8 ohms menos 16 kΩ. Observe, a XL é sempre positiva, a XC é negativa, isso porque elas estão sempre defasadas de 180 graus, como dissemos já no clipe anterior. Por isso, esta é sempre negativa e esta positiva. Fazendo estes cálculos aqui, como fizemos com XL e XC, utilizando uma calculadora, nós vamos ter 10 elevado ao quadrado, vai ficar simplesmente 100. 62,8 menos 16 kΩ, praticamente este 62,8 vai desaparecer dentro dos 16 kΩ. Desse modo, nós podemos simplificar esta expressão assim, igual a raiz quadrada de 100 elevado ao quadrado mais o que? 16 kΩ. Ali vai ficar negativo, isso não vai representar nada, porque
eleva ao quadrado, aproximadamente 16 quiloohms elevado ao quadrado. Utilizando a calculadora, nós vamos ter 100, que seria, desculpa outra vez, esse 100 já é 100, que nós já temos aqui. O 16 quilômetros é elevado ao quadrado, aqui seria 10 elevado ao quadrado, e dá 100, então colocamos apenas 100 aqui. Vamos ter aqui aproximadamente o próprio 16 quilômetros, porque 100 ohms vai desaparecer dentro do 16 quilômetros. Vamos ter, desse modo, 16 mil, que seria 16.000 ohms, elevado ao quadrado, vai dar um valor tremendo aqui. Novamente, segunda função, extraindo a raiz. Observe na calculadora, 16.000 elevo ao quadrado, dá este valor. Extrai a raiz, simplesmente fica o próprio 16.000. Desse modo, a impedância Z nesse circuito vai ser aproximadamente 16 quiloohms.